queria começar falando uma coisa. Michele Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes gostava de simbologias, né? Porque por causa do dia 22, né? E teria multado o PL em 22 mil, enfim. Como se fosse uma coisa planejada, né? Assim, no sentido de que o Alexandre de Moraes colocou no calendário 22, né? Que é o número de urna, para fazer enfim, digamos, uma retaliação, alguma coisa assim. Mas no final das contas, a gente viu depois da divulgação do vídeo que teve, enfim, apitou um alerta, né, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal de que tinha uma violação da tornozeleira eletrônica, né? Então, enfim, apesar de ser um ex-presidente, é uma pessoa comum, a gente não tem na legislação brasileira nenhum tratamento especial para ex-chefes de Estado, ex-presidentes, ex-governantes, coisas assim. Então, enfim, é basicamente cumprir a lei. A tornozeleira eletrônica, eu acho que é um avanço do ponto de vista civilizatório, a gente ter possibilidades que não sejam só encarceramento em si. E, nesse caso especificamente, existe digamos, uma contrapartida daquela pessoa que está, enfim, com a tornozeleira eletrônica, que é bem óbvia e que ela sabe disso, que ela não pode romper a tornozeleira eletrônica, não pode tentar fugir, enfim, coisas que são, digamos assim, bem básicas, né? Então ele descumpriu uma dessas coisas muito básicas, então não tem muito o que falar em relação a isso, mas de qualquer forma, não deixa de ser interessante se a gente for pensar em termos do roteiro do Brasil, que isso aconteça no dia 22. Mas o fato é que acho que você não está deixando passar nada em relação a esse cenário. Quando eu vejo o Carlos Bolsonaro, ou mesmo o Flávio Bolsonaro falando, né, dá a impressão de que eles ficam tentando jogar coisas diferentes, né, para ver se o que cola, né? No primeiro momento eles disseram que a tornozeleira eletrônica tinha tido uma falha e que o Alexandre de Moraes teria se aproveitado dessa falha técnica da tornozeleira eletrônica, então Jair Bolsonaro não fez nada e a tornozeleira deu um problema, digamos assim, acabou a bateria, alguma coisa desse tipo, e aí teria que ser substituída e ele teria aproveitado isso para fazer essa prisão. Depois a gente viu no vídeo que não é verdade. Aí depois disso, já que não colou e tinha um vídeo em que o próprio Bolsonaro admite, né, meti um ferro quente, foi por curiosidade, estou fazendo isso desde o dia anterior, eles apelaram para uma outra tentativa que é de desculpa, não estava bem emocionalmente, psicologicamente, estava sob efeito de medicações. Então, no final das contas, eles vão tentando fazer várias coisas. Agora, uma que chama atenção é essa, de se quisesse mesmo fugir, teria rompido a pulseira, né, que é de borracha e não o dispositivo em si. Enfim, eu acho que eles vão ficar tentando fazer várias coisas e ver o que cola. Isso é uma tática já antiga do bolsonarismo, que é de tentar ficar jogando ali diferentes estratégias, diferentes narrativas, para ver qual cola. E, eventualmente, alguma acaba colando. Eu acho que essa da medicação, ela, até que eu acho que do ponto de vista da opinião pública, dos bolsonaristas, ela acaba funcionando, de fato, né? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, e, enfim. E também a gente não pode descartar completamente, isso é uma coisa também que eu queria comentar. O fato de que talvez Bolsonaro não esteja muito bem do ponto de vista do seu juízo. Isso é uma possibilidade. É claro que a gente pode pensar que existe um uso de uma certa maneira, enfim, dar uma justificativa jurídica, né, para ele tentar se safar da prisão, mas o fato é que isso não significa necessariamente que Bolsonaro esteja no seu melhor juízo, ou que em algum momento ele esteve. Então é uma coisa também para a gente considerar, né? De fato, porque às vezes a gente parte do pressuposto de como se o Bolsonaro tivesse muito bem, né, do ponto de vista da sua integridade, da sua cognitiva, mental, etc. E que, enfim, é apenas um plano para ele conseguir tirar a vantagem. E eu não sei se é o caso, nem do ponto de vista de saúde física e nem do ponto de vista da sua capacidade cognitiva, digamos assim. Então pode ter uma combinação de coisas, né? Não é porque uma pessoa não esteja bem que ela não tenta fugir também, né? Uma coisa não está dissociada da outra. Exatamente. Então, Se enfim, toda vez que ele tiver um surto, ele tentar violar a tornozeleira, é melhor ele ficar na carceragem, né? Exato. Eu acho que esse é o ponto. Até porque uma coisa que está na decisão do Alexandre de Moraes é que tem questões relacionadas à obstrução da justiça, tem uma questão sobre ordem pública. Então, basicamente, essa prisão, essa cautelar, é para proteger o próprio Bolsonaro, para proteger a sua família e as pessoas como um todo. Porque, de fato, essa vigília, que é disfarçada de um evento religioso, né, de oração, mas que, na verdade, é uma atividade que, a meu ver, é uma pré-campanha do Flávio Bolsonaro, mas essa atividade que foi, enfim, vista, né, ou pelo menos propagandeada como uma atividade de vigília religiosa, ela poderia, sim, causar um tumulto e, eventualmente, então, você imagina o Bolsonaro fora ou tentando fugir ou não, seja o que for.
a gente poderia ter um desfecho muito trágico, a exemplo do que aconteceu no 8 de janeiro, ou até pior, já que o 8 de janeiro, por exemplo, não resultou em mortes. Então, sim, é para proteger o próprio Bolsonaro e as pessoas. Eu acho que essa prisão está completamente correta, né? Professora, deixa eu fuçar aí um pouco no seu conhecimento de sociedade, de quem as pessoas são, o que move as pessoas, quais são os seus valores. Você estuda tanto esse mundo em particular, né, dos brasileiros da periferia, um bocado circula também muito no mundo do Brasil evangélico, simultaneamente se engajou nesses últimos, já tem mais de uma década, né, Isabela, estudando a extrema-direita no Brasil, tudo mais. Estamos em 2025, a gente está terminando 2025, rumando para mais uma eleição presidencial. Vamos para a terceira eleição presidencial desde a eleição de Jair Bolsonaro. Quão coesa te parece, comparado ao que já foi no passado, essa base popular de uma extrema-direita no Brasil? Eu estou com a impressão, por leitura de pesquisa e pelo que eu ouço das pessoas, dos técnicos, dos especialistas que fazem pesquisas de opinião, eu fico cada vez mais com a impressão de que o brasileiro de direita, o brasileiro conservador, está com certo cansaço desse histrionismo que vem junto com o bolsonarismo. Agora, eu não sou antropólogo. Eu não estou conversando com as pessoas. Eu imagino que você mantenha esse contato permanente com... qual é a sua percepção como cientista social da coesão dessa base que deu força à extrema-direita do Brasil 8 anos depois? Pedro, eu acho que o ponto que você traz ele é um ponto fundamental para a gente entender não só a prisão de Bolsonaro, não só a eleição de 2026, mas o futuro do Brasil, né? E aí pensando em algo de médio prazo mesmo, né? E não só uma eleição em si, mas várias questões que passam até do ponto de vista daquilo que está para além da política, que tem a ver com consumo, tem a ver com religião, tem a ver com família, tem a ver com o universo da comunicação. Se a gente for responder assim de maneira rápida, né, o quão coeso está muito pouco coeso se comparado a períodos anteriores, né? O bolsonarismo, tem várias definições sobre o que é bolsonarismo, diferentes especialistas têm visões diferentes. A minha, basicamente, é que o bolsonarismo é um fenômeno comunicacional, é um fenômeno do campo da comunicação, político-comunicacional, e que, para mim, a definição de bolsonarismo, basicamente, para resumir, são duas. Você tem uma crítica, né, às conquistas da Constituição de 88, e aí um apelo à ditadura, uma coisa do passado da ditadura, e a outra é que Bolsonaro conseguiu unir diferentes segmentos de centro até extrema-direita. Então, não é só direita, passa por um espectro muito amplo. Partes do centro, né? E aí o que acontece? Bolsonaro fez uma coisa que é difícil de fazer, né? Que é ter conseguido unir esses segmentos, tanto do ponto de vista da classe política, quanto de interesses econômicos, quanto de eleitores, de base popular, de fato. E isso é uma coisa difícil de fazer. Não tem hoje outra figura que faça algo parecido com Bolsonaro. Ninguém faz nada parecido com isso. Mesmo lideranças emergentes que têm um grande apelo de base popular, falam com segmentos específicos como o segmento conservador, o segmento religioso, etc. Então, hoje a gente tem uma fragmentação que era uma fragmentação que a gente sempre teve no Brasil. Ela voltou a ser fragmentado da maneira como era pré-Bolsonaro 2016, né? Porque isso vai começando a partir de 2016. Então, sim. Agora, para responder a tua questão sobre... Acho que essa é a grande pergunta, né, principalmente da eleição de 2026, que é a seguinte. Há um eleitorado que é disputável? Há um eleitorado, seja ele mais de centro, ou seja ele mais de direita, ou até no de extrema-direita, que seja disputável, que não esteja capturado pelo bolsonarismo? A resposta é sim. No entanto, eu vou fazer uma ressalva, que é basicamente o seguinte... O fato da gente ter uma parte da população que está exausta, que expressa um cansaço, principalmente, enfim, a gente teve uma tentativa de golpe de Estado, né? A gente teve, enfim, uma série de coisas, um processo, porque as pessoas não estão cansadas só da política no sentido do jogo eleitoral.
elas estão cansadas de todo o processo social, que inclui o processo jurídico, envolvendo a política, né? Então elas estão cansadas de tudo, elas estão cansadas de uma coisa que eu escuto muito, que é basicamente o seguinte: eu estou cansada de brigar com os meus parentes por causa de política, eu estou cansada de arrumar briga no trabalho por causa de política. As pessoas perceberam, uma parte da população, que em um dado momento elas tinham vantagens, elas conseguiam uma espécie de poder, de vantagem com a política. E agora elas perceberam que tem mais uma parte do segmento da população que pode ter desvantagens de continuar apoiando o Bolsonaro. Só que aí o que acontece? Duas coisas. O fato das pessoas publicamente não brigarem mais pelo Bolsonaro não significa que elas tenham perdido o apreço por ele. Escutei já em várias pesquisas, principalmente com homens jovens, dizendo que eles não falam publicamente da defesa do Bolsonaro para não desagradar a mãe, a avó, a esposa, o patrão, etc., a namorada, mas que eles acham que elas estão erradas e que ele, enfim, deveria continuar apoiando o Bolsonaro. Então, existe uma performance pública que muda, mas é que a gente, digamos assim, a gente não sabe o quanto isso muda de fato no coração das pessoas. E aí, para resumir, eu acho teria uma ressalva que é a seguinte: eu não acho que um eleitor bolsonarista cansado, que ele necessariamente, ou de maneira mais rápida, ele se converta em um eleitor de centro ou de um eleitor de centro-direita. Eu acho que são coisas diferentes. Ter um eleitor cansado da política e do bolsonarismo ou da polarização é uma coisa. Agora, esse eleitor votar em uma outra direção, eu acho que é um outro processo que não se dá automaticamente. Você pode se cansar de tudo e não gostar de nada. Então, eu acho que tem esse caminho aí para a gente percorrer, que não é assim óbvio que sempre vai ter um voto e que se não for em um, vai votar em outro. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.